nós teremos agora a participação de um diácono da Pastoral da Sobriedade. Ele que é da cidade de Jundiaí, aqui pertinho de Campinas, São Paulo. É o diácono Udili Fabrício. Balançando a bandeirinha, ele entra para trazer a palavra para nós. Cantemos, Ministério Excelsi! Quem sou eu para pôr impedimento? Vem e faz tudo aquilo que queres fazer. Ultrapassa os limites do meu entendimento. Livre acesso te dou e assim vou me render. Braços erguidos. Santo Espírito de Deus, vem com teu poder agir em mim. Quero experimentar da tua bondade. Faz arder meu coração, vem fazer uma renovação sobre a minha vida, minha história. Vem com a tua unção. Coloque a mão no seu coração. E mais uma vez nós vamos cantar Santo Espírito de Deus. Vamos pedir que essa força do alto venha ao nosso encontro. Venha em nosso coração. Venha trazer da parte de Deus para cada um de nós toda a bondade do Senhor. Tudo aquilo que Ele quer que nós experimentemos aqui na tarde de hoje. Então vamos mais uma vez, Santo Espírito, força. Santo Espírito de Deus, vem com teu poder agir em mim. Quero experimentar da tua bondade. Faz arder meu coração, vem fazer uma renovação sobre a minha vida, minha história. Vem com a tua unção. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos aqueles que também nos acompanham pela televisão, por este meio de comunicação tão importante que pode chegar a tantos lares, tantas famílias e tantos corações. E estamos aqui com a Pastoral da Sobriedade de todo o estado de São Paulo. Com certeza muitos não conseguiram estar aqui conosco, mas estão nos acompanhando pelo meio de comunicação que nos serve na tarde de hoje. Por isso, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar, irmãos? Irmãos e irmãs, o tema que temos para reflexão nesta tarde é um tema muito oportuno e, confesso a vocês, desafiador. O tema que o Senhor nos dá para a nossa reflexão neste momento é evangelizar os batizados. Um grande desafio. Amém? Quem aqui concorda com este tema, diga eu. Evangelizar os batizados, irmãos, não é para qualquer um. E este tema, ele está apoiado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 15. Porém, a fonte para este tema é o versículo 6. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Mas nós vamos ler então este trecho bíblico. Quem trouxe a palavra pode abrir comigo, Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5. O trecho vai até o versículo 15, porém nós vamos ler até o 8, para darmos início então à nossa reflexão desta tarde. Mateus capítulo 10, versículo 5. Dando continuidade a tudo aquilo que fizemos desde o início deste dia. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não irei ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel.
por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Com certeza, esta é para nós nessa tarde uma palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Isso. Porque é por meio desta palavra que o Senhor deseja chegar ao nosso coração. Eu quero dizer a vocês que estou muito feliz em poder estar com vocês no dia de hoje, aqui na Rede Século 21, juntamente com a Pastoral da Sobriedade. Uma pastoral que eu, particularmente falando, tenho um carinho muito grande por ela. E os irmãos que caminham comigo lá na paróquia sabem muito bem disso, porque desde a minha ordenação diaconal, há 6 anos atrás, indo para 7 anos de ordenação, a mim foi confiado pelo pároco daquela época trabalhar na paróquia assessorando a Pastoral da Sobriedade. E algo que trouxe muita alegria ao meu coração. Ao longo desses anos, irmãos, eu posso testemunhar a vocês o quanto esta pastoral se esforça para evangelizar os batizados, para cumprir exatamente este mandato missionário que está no Evangelho de Mateus. Posso testemunhar a vocês, de uma maneira muito concreta e verdadeira, o quanto esses irmãos da Pastoral da Sobriedade fazem para alcançar todas as ovelhas que se perderam e que se afastaram do Senhor. O quanto vocês, Pastoral da Sobriedade, lutam de verdade, com afinco, para curar, para sarar e para libertar as ovelhas que se perderam no caminho da vida. As ovelhas que perderam o sentido de sua existência. As ovelhas que neste momento estão caídas, feridas, machucadas e que muitas vezes não conseguem nem mais encontrar o campo necessário para se alimentarem e viverem. Um dia, disse bem aqui a Maria Inês e o Noel, quando eles falavam na parte da manhã, sobre o surgimento, o nascimento da Pastoral da Sobriedade, e eu me lembro disso com muita alegria no coração. Num discurso, em 1984, nosso saudoso Papa, São João Paulo II, ele disse: a droga, vocês sabem muito bem essa frase, digam comigo, a droga é um mal, e ao mal... Lá em 1984, São João Paulo II, nosso saudoso Papa, inspirado por Deus, deixou sair do seu coração e dos seus lábios esta frase, que ia mudar o rumo de muitas pessoas na vida da igreja, na caminhada da igreja. A partir desta fala do Papa, nós sabemos, irmãos, que foi concebido no coração de Deus a Pastoral da Sobriedade. E desde então, nunca mais, eu falo isso explodindo de alegria, verdadeiramente, nunca mais, por aquilo que eu tenho acompanhado de vocês, nunca mais vocês deram trégua para o mal. Nunca mais vocês deixaram de lutar contra o vício e contra todas as dependências. Nunca mais vocês deixaram de renunciar às próprias vidas para trazer novamente a vida àqueles que se afastaram do Senhor. Nunca mais vocês deram trégua para o mal, obedientes à voz de nosso saudoso Papa São João Paulo II. Por isso, irmãos, eu quero agradecer a Deus nessa tarde pela vida de todos vocês que aqui estão, agentes desta pastoral abençoada na vida da igreja, chamada Pastoral da Sobriedade. Vamos dar uma grande salva de palmas, agradecendo a Deus pela vida de todos vocês e pela vida dos agentes e das pessoas que também nos acompanham de casa. Quando nós aclamamos uma pastoral como fizemos agora,
nós não estamos aclamando pessoas, nós estamos aclamando, irmãos, a ação de Deus. Porque a pastoral, como bem disse a irmã Ana Paula aqui de manhã também, e eu ouvi isso um dia de um professor meu de teologia pastoral, ele nos ensinava, toda pastoral na igreja é o agir de Cristo no mundo por meio de sua igreja. Ou seja, resumindo em uma única palavra, pastoral da sobriedade, sem sombra de dúvidas, é evangelização. Pastoral da sobriedade é evangelização. Olha para o irmão que está do seu lado e diz isso para ele: irmão, pastoral da sobriedade é evangelização. Isso. E quando nós falamos, irmãos, de evangelização, nós estamos falando de algo que é extremamente urgente e necessário em nossos dias. E por que estou dizendo isso a vocês? Porque a palavra evangelho significa boa notícia. Quando nós ouvimos esta palavra evangelho, nós estamos falando de uma boa notícia. Evangelizar significa dar uma boa notícia para alguém. Eu e você, pastoral da sobriedade, se somos evangelização, significa que somos uma boa nova na vida de alguém. Ou fomos uma boa nova na vida de alguém, ou ainda seremos uma boa notícia para alguém que está necessitando. Não podemos perder isso de vista. O mundo de hoje já transmite por aí muitas desgraças, muitas coisas ruins. Quando nós ligamos a televisão, entramos na internet, vemos um noticiário, muitas vezes ouvimos e vemos coisas que só entristecem o nosso coração. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, é facilmente perceptível que o mundo de hoje, ele necessita de homens e mulheres de boa nova, homens e mulheres de boa notícia, que tragam coisas boas para a vida das pessoas. E se tem algo que eu tenho visto, levando coisas boas para a vida das pessoas, é essa pastoral que se chama pastoral da sobriedade. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Por isso, a pastoral é a boa nova, é a evangelização. Em nosso caso, quando nós falamos de cristianismo, evangelizar é anunciar e levar a vida de Cristo para as pessoas, para toda a humanidade. E quando nós levamos a vida de Cristo, não a nossa vida, mas somos apenas o canal, o instrumento para que isso aconteça, quando nós levamos a vida de Cristo para alguém, isto, irmãos, significa salvação. Isso significa possibilidade de reconstrução. Isso significa possibilidade de reconciliação. Isso significa para aqueles que muitas vezes disseram: a sua vida não tem mais jeito. Como o irmão falava aqui ainda há pouco das maldições, você não serve para nada, você não presta para nada, você nunca vai dar em nada na sua vida. Nós estamos levando, irmãos, a possibilidade de uma vida nova. A vida de Cristo é a vida que a humanidade de hoje necessita, precisa, e de uma maneira urgente. E quando nós falamos sobre toda essa realidade, eu recordo 2 documentos papais que nos ajudam muito nesse sentido. 2 documentos escritos por 2 papas da nossa igreja. Um já emérito, Papa Bento XVI, e o outro, o nosso Papa atual, tão amado e tão querido, o Papa Francisco. O primeiro documento é a Carta Apostólica Porta Fidei, ou Porta da Fé,
que o Papa Emérito Bento XVI escreveu, vocês vão se recordar comigo, por ocasião da proclamação do Ano da Fé, em 2012. E o segundo documento também é muito conhecido por nós, porque tem uma linguagem muito próxima de cada um de nós. E com certeza, muitos de nós aqui fomos motivados pelas falas dos papas, tanto no primeiro que eu disse, como nesse, que é a exortação apostólica Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, ou a alegria do Evangelho. Um documento abriu o Ano da Fé, Porta Fidei. O outro documento fechou o Ano da Fé, em novembro de 2013, a alegria do Evangelho. Na carta apostólica Porta Fidei, o Papa Bento, ele fala algumas coisas que são muito importantes e que fundamentam a nossa necessidade de evangelizar. Ele vai dizer assim lá, neste documento: em muitos lugares a igreja está passando por uma crise de fé. Olha o que diz o Papa. Em muitos lugares a igreja está passando por uma crise de fé. E ele vai complementar: tem faltado vivência e testemunho da fé. As pessoas estão abandonando o sagrado, abandonando a sua própria fé, abandonando a vivência batismal. As pessoas estão se afastando da oração, estão se afastando dos sacramentos, estão se afastando da igreja, se afastando de suas comunidades paroquiais, se afastando de suas pastorais, de seus movimentos. E tudo isso tem gerado a falta de uma vivência, de um testemunho que é essencial para que a evangelização, irmãos, para que a boa notícia chegue na vida e no coração daqueles que necessitam. Isso é algo muito sério, porque quando o Papa escreve um documento, a gente pensa que ele está escrevendo para todo mundo que está lá fora. Mas eu digo a vocês, este é um documento de igreja. Portanto, quando o Papa escreve uma carta apostólica, uma exortação apostólica, ele está falando em primeiro lugar à sua igreja, a cada um de nós. E o Papa disse então, existe uma crise de fé instalada, por falta de vivência, por falta de testemunho. Infelizmente é triste, mas é uma realidade, irmãos, e vocês hão de concordar comigo. Em muitos lugares nós temos cristãos, sacramentalmente falando. Por que sacramentalmente falando? Porque receberam os sacramentos na igreja, mas que infelizmente não foram iniciados na fé. Esta é a razão de uma crise. Temos muitos cristãos que vão à igreja, que são batizados, mas, pergunto a vocês, vivem e testemunham a fé que um dia receberam? Sim ou não? São muitos, infelizmente. É triste para nós, mas é uma realidade para a qual nós não podemos fechar os nossos olhos ou desviar o nosso olhar. É preciso encarar de frente a situação. E por isso, o Papa nos exorta a esse respeito. Cristãos que foram sacramentalmente inseridos, mas não foram iniciados. Não foram, irmãos, é aqui que eu quero chegar, mergulhados, esse é o termo. Não foram mergulhados na vida de nosso Senhor. Não foram mergulhados na vida de Jesus Cristo. Receberam, tem até uma certidão lá, mas não entraram na comunhão, não foram mergulhados. Por isso o Papa Bento, ele diz assim: é preciso redescobrir o caminho da fé, para fazer brilhar com evidência sempre maior a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Jesus Cristo. Se existe uma crise, nós precisamos redescobrir o caminho para que
a alegria do encontro com Cristo esteja novamente pulsando, batendo em nossos corações. E isso, irmãos, é evangelização. Vida de Cristo na nossa vida. Vida de Cristo acessível a nós. Vida de Cristo para os irmãos. Vida de Cristo para todos aqueles que necessitam. Agora uma pergunta: como nós conseguimos redescobrir o caminho? Como nós conseguimos redescobrir o caminho da fé que vai nos levar verdadeiramente ao encontro com Cristo? Porque a evangelização, ela só acontece a partir deste encontro. Não tem como acontecer evangelização se não houver um encontro com o Senhor. Então, como nós realizamos isso? Aí vai dizer o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, na alegria do Evangelho. É simples, basta que eu e você queiramos assumir o desafio de evangelizar os batizados. Como? Com alegria, com um sorriso nos lábios, com um brilho no olhar, com a fé pulsando em nosso coração, contagiando todos aqueles que estão à nossa volta. Esta é a nova evangelização que nos pede o Papa Francisco. Ele pede uma nova evangelização para a transmissão da fé para todas as pessoas, as batizadas e aquelas que estão longe, que ainda não conhecem Jesus. E neste momento, eu me recordo de uma frase do nosso primeiro bispo diocesano da Diocese de Jundiaí, que inclusive está em trâmite o processo para sua beatificação, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Dom Gabriel tinha uma frase muito significativa e que marca a Diocese de Jundiaí. Ele dizia assim: nós cristãos devemos estar sempre prontos, preparados para dar Cristo a quem não o tem e uma maior consciência de Cristo àqueles que já o possuem. Dar Cristo a quem não o tem e uma maior consciência de Cristo àqueles que já o possuem. Olha para quem está do seu lado e diz assim: meu irmão, minha irmã, nós precisamos dar Cristo a quem não o tem e uma maior consciência de Cristo para aqueles que já o possuem. Aqui, irmãos, com certeza nós encontramos um dos nossos maiores desafios e que não pode ser ignorado. E o Papa nos dá o caminho na Evangelii Gaudium. Não podemos ficar tranquilos em uma espera passiva. É necessário sair de uma pastoral de conservação para uma pastoral decididamente missionária. O Papa Francisco diz que nós precisamos sair de nós mesmos, sair do nosso comodismo e ir ao encontro daqueles que necessitam, exatamente como é feito pela pastoral da sobriedade. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Se tem uma coisa que não é passiva, é a pastoral da sobriedade. Que coisa, hein? Vocês estão de parabéns mesmo. Olha, quantas e quantas vezes eu liguei para os irmãos da minha paróquia, apresentando um caso de necessidade urgente para eles, e imediatamente eles saíram em resgate daquelas pessoas que eu apresentava. Não tinha hora, não tinha dia, podia estar chovendo, podia estar fazendo sol, não mediam esforços para ir em busca daqueles que precisavam. Levavam onde era preciso, visitavam as famílias, traziam na comunidade. O Papa Francisco, ele fala aqui que a igreja missionária é uma igreja de portas abertas. E todos os grupos de apoio da Pastoral da Sobriedade, com certeza, é um exemplo claro de uma igreja de portas abertas. Chegue quem chegar,
do jeito que estiver, nunca aquela porta vai estar fechada. E tem uma coisa que chama muito a minha atenção em vocês, irmãos. A pastoral da sobriedade, ela segue uma pedagogia, os 12 passos. Vocês não falham nunca. Mesmo quando tem um evento, mesmo quando tem um feriado, mesmo quando tem qualquer coisa na paróquia, nem que for 2 ou 3 irmãos estão ali com a porta da sala aberta, para acolher alguém que chegar. Quer mais do que isso? É ou não é uma igreja com as portas abertas? Olha para quem está do seu lado e diz: meu irmão, você é uma igreja de portas abertas. E eu louvo a Deus pela sua vida. Isso. Irmãos, o Papa, ele diz assim que ele sonha com uma opção missionária capaz de transformar tudo. Olha o que o Papa Francisco diz. Eu só estou recordando vocês neste momento. Olha o que ele diz: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma, pelo fechamento e a comodidade de se agarrar nas próprias seguranças. Isto é evangelização. Isto é pastoral da sobriedade. Uma igreja acidentada, ferida, enlameada, às vezes até suja, porque nós vamos onde as pessoas que estão abandonadas se encontram. Como o Frei dizia aqui de manhã, aqueles que ninguém olha mais, não passam desapercebido ao olhar de cada um de nós que estamos aqui. Não passam. Não existe roupa bonita, não existe bens materiais, não existe carro novo, não existe. Não existe. Existe a vontade de levar a salvação àqueles que precisam. Jesus não despreza ninguém. Jesus não abandona ninguém. Jesus não deixa de acolher ninguém. Tem uma passagem em Mateus 15, versículo 21, 28, eu não vou abrir agora, mas é aquela passagem da Cananeia. Jesus andava em meio às multidões e uma mulher gritava: Jesus, Jesus. E os discípulos diziam: manda ela calar a boca, essa mulher vem gritando atrás de nós. E era uma pagã. Jesus olha para ela e ela pedia que ele curasse a sua filha. E naquele momento Jesus responde de uma certa forma até parecendo grosseira: mas não fica bem eu tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos? E a mulher naquele momento disse: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus, olhando para ela com todo o amor, compaixão e carinho que ele tinha, naquele momento ele disse: grande é a tua fé, pode voltar para sua casa, a sua filha está curada, a sua filha está liberta. Ele não despreza ninguém. Ele não deixa ninguém voltar para trás, para casa, sem resposta. O olhar de Cristo é um olhar com vontade de salvar, sempre. E esse é o nosso desafio, irmãos. Esse é o desafio que cada um de nós aqui precisamos assumir na tarde de hoje. E a ordem que o Senhor nos dá neste evangelho é: ide. Não fique com medo, ide. A ordem do Senhor é muito clara. Vejamos aqui, versículos 6 ao 8. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo.
curai os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, porque vocês receberam de graça, e de graça vocês devem dar também. Claro que aqui nós encontramos um hebraísmo bíblico, mas a vontade de Deus é chegar a todos. Claro que aqui ele diz assim: e diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel, porque os filhos de Israel deveriam receber primeiramente o anúncio, mas isso não fechou o coração de Deus para todos aqueles que precisavam. Tanto é verdade que o catecismo diz assim: todos os homens são chamados a entrar no reino, anunciado primeiro aos filhos de Israel, depois a todas as nações. Todas. O Senhor não exclui ninguém, o Senhor não fecha o seu coração a ninguém. E qual é o conteúdo do anúncio? Qual deve ser o conteúdo, irmãos, da nossa evangelização? Qual deve ser o conteúdo da nossa boa notícia? Versículo 7 e 8, repito: por onde andardes, olha aí o conteúdo do seu anúncio: anunciai que o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeu de graça você deve dar. Portanto, irmãos, o conteúdo do nosso anúncio, resumindo em uma só palavra: salvação. Salvação. Este é o conteúdo do anúncio. O que você deve levar às pessoas? Salvação. O que deve ser o anúncio, a sua boa nova? Salvação. Vida de Cristo significa salvação. Portanto, nós precisamos hoje assumir quem somos. A igreja, ela é essencialmente missionária. Se ela não evangelizar, irmãos, nos ensina a própria mãe igreja, ela não tem utilidade alguma. Se a igreja não evangelizar, ela não cumpre a sua missão, ela não cumpre aquilo que é a sua essência. Concluindo a minha fala, quero deixar 3 palavras que devem ser o tripé da sua vida cristã, da minha vida cristã, da nossa missão na igreja. 3 palavrinhas, grave isso no seu coração: revelação, vocação e missão. Essas 3 palavras, com certeza, é o tripé que sustenta a nossa vida, que sustenta a pastoral da sobriedade, que sustenta toda a ação missionária da igreja. Revelação, vocação e missão. Todos os personagens bíblicos que nós vemos passaram por esse itinerário, todos. Deus se revelou, Deus chamou e Deus enviou. Todos. Se você pegar Isaías, por exemplo, o profeta lá do Antigo Testamento, Deus se revelou a ele, colocou uma brasa em sua boca, e Deus dizia: eu preciso levar a luz para as nações, mas não tenho quem enviar. Isaías já entendeu tudo, ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Então Isaías experimentou, ele fez uma experiência da salvação na sua vida, da glória de Deus na sua vida. Ele experimentou aquela glória naquele momento e se colocou à disposição do Senhor: eu estou aqui, envia-me. O Senhor se revelou, o Senhor chamou e o Senhor enviou. Paulo também é um outro exemplo. Paulo diz assim: o Senhor, depois de ressuscitado, apareceu aos 12. Depois apareceu a uma multidão de mais de 500 pessoas. E depois apareceu inclusive a mim, que nem sou digno de ser chamado de apóstolo. E o que eu ouvi e aprendi, eu transmito a vocês. Paulo também. Revelação, chamado e missão. E por fim, irmãos, nós temos Pedro, Tiago e João. Naquela passagem da pesca milagrosa, lembram-se? Lembram-se daquele trecho bíblico onde o Senhor fala assim: avance para águas mais profundas e lance as redes novamente para a pesca. Eu fico imaginando Pedro naquela hora. Pedro era pescador,
era a profissão dele. Imagina Jesus, que não entendia nada de pesca, chegar para ele e falar assim: ó, você pescou errado a noite inteira. Pedro conhecia aquelas águas como a palma de sua mão. Mas ele disse assim: tá bom, Senhor, estamos cansados de uma noite toda de trabalho, mas não pegamos nada. Mas em atenção à sua palavra, eu vou lançar as redes. E diz o Evangelho que a pesca foi tão milagrosa que encheram 2 barcos a ponto de quase afundarem esses barcos. Naquele momento Pedro se prostra, se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Ele reconheceu a grandeza de Jesus, ele sabia que quem estava realizando aquilo era Jesus, não era ele. Assim como nós também sabemos que quem realiza os milagres e quem faz a salvação acontecer na vida das pessoas, não somos nós, mas é Jesus por meio de cada um de nós. Jesus faz acontecer. E o mais bonito dessa passagem, ele diz assim: olha, de hoje em diante você não vai mais pescar peixes, mas você vai pescar homens. Você vai pescar homens, você vai salvar homens com a sua pesca. E isso, irmãos, tem algo de muito profundo aqui, muito profundo. Nós devemos fazer todas as coisas com o objetivo de salvar homens. Pedro era pescador, Jesus disse: pesque para salvar homens. Você é professor, ensine para salvar homens. Você é um pedreiro, construa para salvar homens. Você é um metalúrgico, opere a sua máquina para salvar homens. O Evangelho ele é muito profundo. Tudo aquilo que nós fazemos nesta vida, irmãos, nós devemos empreender esforço para que isso se transforme em salvação para os homens, para a vida das pessoas. Você é cantor, cante para salvar homens. É isso. Esta é a essência. Você é pastoral da sobriedade, sim ou não? Sim. Então seja pastoral da sobriedade para salvar homens. Esta é a nossa missão, irmãos. Nós temos 2 opções: renovar hoje o nosso encontro com Cristo e levarmos a vida e a pessoa de Cristo para o mundo, ou cruzarmos os nossos braços. 2 opções. Ou nós renovamos o nosso encontro e levamos esta graça, esta salvação a todos aqueles que precisam, ou nós cruzamos os nossos braços. O grande problema do mundo hoje não é o barulho dos maus. Lembrem-se da fala do Papa. Lembrem-se, a droga é um mal, e ao mal não se dá trégua. O grande problema do mundo hoje, digo a vocês, encerrando esta pregação, não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Nunca silencie diante das maldades que você tem enxergado neste mundo. Nunca. O Senhor conta com cada um de nós que estamos aqui. Por isso, irmãos, vamos dizer para o Senhor que a pastoral da sobriedade jamais se calará. Amém? Amém. A pastoral da sobriedade jamais se calará. A pastoral da sobriedade jamais vai cruzar os seus braços. Jamais. Vamos ficar em pé neste momento. E eu convido você a fazer desta música a sua oração agora. Ore, ore, pensando nisso que nós acabamos de dizer. A pastoral da sobriedade jamais se calará. A pastoral da sobriedade jamais cruzará os seus braços. Jamais. Nós sabemos por que viemos. Sabemos por que estamos aqui. A droga é um mal e ao mal não se dá trégua. E nós não vamos descansar enquanto este mal não for varrido da face da terra. Amém? Amém. Não vamos nos calar. Não vamos cruzar os nossos braços. Não vamos. O amor me alcançou. Faça dessa música a sua oração. Uma cruz me resgatou. O
teu sangue me lavou, livre sou. O perdido encontrou. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Ouça o que diz o Senhor. Meus pecados perdoou, livre sou. Mais uma vez, sua cruz. Seu amor me alcançou. Escute isso. Uma cruz me resgatou. É o Senhor dizendo a você. O teu sangue me lavou, livre sou. Convença o seu coração. O perdido encontrou, tua graça me alcançou, meus pecados perdoou, livre sou. Levante os seus braços, renda-se. Eu me rendo a ti. Força! Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Proclame. Salvador, Salvador, tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. Força! Salvador, Salvador, tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. E neste momento, traga ao seu coração agora aquela pessoa que participa lá do seu grupo, da pastoral, seu grupo de apoio, e que você tem tido tanto trabalho com ela. Aquela pessoa que se levantou e já caiu muitas vezes, e ela já chegou dizendo para você, com os olhos cheios de lágrimas, que não tem tido forças para suportar, que não tem conseguido muitas vezes vencer a sua dependência. Traga essa pessoa agora, neste momento de oração. Isso, você é a gente que aqui está, você que é um portador de salvação, você que é o portador da boa notícia. Agora pense somente nessa pessoa, e nós vamos pedir que Jesus neste momento alcance este irmão, alcance esta pessoa lá do nosso grupo de apoio, para que a partir de hoje ele se levante como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze. Que ele se levante e não seja mais derrotado, não seja mais vencido pelos vícios. Pense nessa pessoa agora, e nós vamos cantar mais uma vez a canção, pensando nesse irmão. Cante por ele. Seu amor me alcançou. Alcance, Senhor, esse irmão. Uma cruz me resgatou. Resgata, Senhor. O teu sangue me lavou. Lava com teu sangue. Livre sou. Liberta, Senhor, os seus filhos. O perdido Oh, Senhor, encontre todos. Sua graça me alcançou. Derrama a sua graça. Meus pecados perdoou. Livre sou. Levante os braços, as bandeirinhas. Eu me rendo a ti. Obrigado, diácono Udine Fabrício de Jundiaí, São Paulo, por esse momento lindo de oração. Bandeirinhas lá no alto balançando. O Senhor me salvou e me resgatou. Obrigado, diácono. Deus abençoe.